cis, ela tem um ponto de ebulição de 60,3 graus Celsius. Já a trans tem uma disposição de 47,5 graus Celsius. Só por aqui já dá para a gente perceber que a substância polar ela é mais... a interação dela é muito mais forte, consequentemente, ponto de ebulição muito maior. Tanto que polar, nós temos o quê? Qual a principal interação intermolecular entre elas? Do tipo dipolo de polo. Já na apolar, que é o caso aqui, que de polo instantâneo e de polo induzido. São interações intermoleculares diferentes. O mesmo acontece nas estruturas cíclicas. Por exemplo, nós temos aqui o ciclopropano. O ciclopropano em si, se ele tiver só hidrogênio, ele não vai ter nenhuma diferença na sua disposição. Mas quando a gente coloca dois átomos de cloro ligado, nós podemos perceber que em relação ao plano do núcleo cíclico, ele pode estar os dois cloros para baixo ou alternados. Isso também permite o que? A isomeria cis e trans. Isomeria óptica. A isomeria óptica, ela na verdade é uma isomeria experimental. Nós não podemos identificar a isomeria óptica das substâncias sem testá-la em laboratório. Como podemos ver aqui no conceito, a isomeria óptica está associada ao comportamento das substâncias submetida a um feixe de luz polarizada. Um só plano da vibração, obtida quando a luz natural não polarizada, infinitos planos de vibração, atravessa um polarizador. Certo? Então, o que seria um polarizador? O polarizador, na verdade, é um instrumento que ele vai filtrar a luz, a luz natural, fazendo com que ele venha em um único plano. Quando nós podemos perceber como podemos perceber, a luz não polarizada ela é formada por vários planos. Tanto que quando nós olhamos para qualquer lâmpada de maneira fixa, nós enxergamos quase que um ciclo. Ou seja, esse círculo, na verdade, ele é formado pelo conjunto de todos os planos. Quando passamos pelo polarímetro, nós vamos ver o que é uma luz com apenas um plano formado, certo? E assim nós vamos ver essa luz com apenas um plano formado em nossa visão. Então nós conseguimos identificá-la, qual é o plano que está sendo observado. Quando essa luz passa por uma devida substância, que aqui podemos colocar uma amostra, nós podemos analisar se essa luz foi desviada para o lado direito ou para o lado esquerdo. Isso permite o que? Entender se a substância ali envolvida ela desvia a luz para o lado direito ou desvia a luz para o lado esquerdo. Sendo assim, ela vai ter dois isômeros distintos, que é o isômero destrógeno e o isômero levógeno. Então são dois isômeros diferentes. Quando a luz é desviada para o lado direito, chamamos isso de isômero destrógeno. Quando desvia para o lado esquerdo, chamamos de isômero levógeno. Então, representado por D para destrógeno e L para levógeno. Em alguns casos, nós vamos encontrar também R, né? R para o lado direito e vamos encontrar também S para o lado esquerdo. Beleza? Então, vamos entender como é que funciona essa isomeria óptica. Primeiro, para ter isômeros ópticos, é preciso ter uma característica única, que é a presença do que nós chamamos de carbono quiral. Carbono quiral, ou simplesmente conhecido como como carbono assimétrico. O que seria isso? Na verdade, é um carbono, como nós podemos ver aqui, que possui 4 ligantes diferentes. Então aqui já dá para perceber que tem que ser um carbono saturado ou tetraédrico, com isomeria com hibridização do tipo sp3, 4 ligantes diferentes. Esses 4 ligantes diferentes vão permitir uma disposição espacial que pode diferenciar da troca de um ligante por outro apenas. Vamos verificar isso aqui como nenhum composto já estabelecido, como é o caso do ácido láctico. O ácido láctico, o que acontece? Ele possui um carbono assimétrico, que é isso aqui, possui este grupo, ou os 4 ligantes diferentes. Analisando ele, de forma a sua disposição de um tetraedro, ele pode, neste caso está aqui, essa disposição,
e ele tem sua imagem e semelhança conforme está aqui. Então, o objeto em si e sua imagem são semelhantes, porém, quando a gente vai analisar um ao outro, um não se sobrepõe ao outro. Isso é algo que nós precisamos entender. É semelhante ao que nós chamamos da mão direita e mão esquerda. A mão direita e a mão esquerda são iguais quando a gente analisa na forma de um espelho. Então, uma é uma imagem da outra. Porém, quando vamos tentar sobrepor uma a outra, jamais conseguiremos, porque, na verdade, a imagem é igual, mas a mão direita não é a mão esquerda, então são mãos diferentes. É tanto que o pé, a luva direita não se encaixa plenamente na luva esquerda, ou mesmo o pé direito, o calçado direito não se encaixa no calçado esquerdo. Então, o que nós podemos entender? Se nós tivermos o ácido lático com e sua imagem em si, nós podemos dizer que um vai ser destrógiro e o outro vai ser levógiro. Então, são dois compostos diferentes. São estruturas iguais, propriedades físicas iguais, porém, um desvia a luz plano polarizada para a direita e o outro para a esquerda. Então, a única coisa que diferencia um composto óptico, um isômero óptico é o que? O desvio da luz plano polarizada. Isso é extremamente importante nós termos em mente, porque o nosso organismo é altamente quiral. Ele escolhe exatamente o composto que nós devemos, o composto que precisamos ter para seguir aquelas funções específicas. Por exemplo, nós vamos observar que a maioria dos carboidratos eles são destrógenos. Então, isso é extremamente importante entender. E ao mudar apenas uma posição do carbono, já altera o composto que nós temos de carboidrato. Certo, gente? Então, temos aqui, então, um par de isômeros opticamente ativos, D e L, os quais apresentam o mesmo ângulo de desvio, são denominados antípodas ópticos ou enantiomorfos. Isso quer dizer o quê? Um anula o outro, certo? Se eu tiver um isômero óptico D e um isômero óptico L, se eles forem se eles desviarem a luz polarizada no mesmo grau, então um vai anular o outro. Já a sua mistura em quantidades equimolares resulta numa mistura opticamente inativa, justamente isso como eu falei, um inativo o outro. Essa mistura é chamada de mistura racêmica, conhecida também como isômero racêmico, que na verdade é a mistura do D e o L nas proporções equimolares, 50% D, 50% L. Nós representamos ele simplesmente por Rzinho, que é o isômero R, que é o isômero racêmico. Existem substâncias que possuem mais de um carbono assimétrico. Quando isso acontece, o que nós vamos observar? Que existem diversos isômeros a partir daí. Então, vários compostos isoméricos são encontrados opticamente ativos ou não. Tanto que existe uma formulazinha adequada para fazer o cálculo do número de isômeros encontrados opticamente ativo e o número de isômeros inativos. Para o de opticamente ativos, nós usamos a fórmula 2 elevado a N, onde N é o número de carbonos assimétricos. Já para o opticamente inativos, nós temos o 2 elevado a N sobre 2, que é onde N também é o número de carbonos assimétricos. Resumidamente, olhando o exemplo embaixo, nós temos 2 carbonos assimétricos. Então, 2 elevado a N e 2N sobre 2. Ativos. N igual a 2, então nós vamos ter o quê? 4 isômeros opticamente ativos. 2 elevado a N sobre 2, 2 isômeros opticamente inativos. Certo? Como é que isso acontece? É quando nós temos a mistura racêmica dos dois isômeros principais aqui envolvidos. Então, como nós podemos observar, 2 elevado a N ou 2, N é igual a 2, então temos 4 ópticos ativos. E 2 elevado a N sobre 2, 2 isômeros ópticos inativos. Ou seja, nós temos aqui representado por 1 e 2, seria a expressão do carbono assimétrico 1 e carbono assimétrico 2. Então, quando nós temos a mistura
nós vamos ter então o carbono assimétrico D e o carbono assimétrico L. Então são dois isômeros. E o D2 e o L2 também para o carbono assimétrico 2. Então só que nós vamos ter o quê? 4 possibilidades, podendo ser D1, D2, D1, L2, L1, D2 e L1, L2. Então formando o quê? 4 isômeros diferentes. Agora, quando nós temos a mistura de 50% D1 e L1 e 50% do D2, L2, nós vamos ter o quê? 2 isômeros opticamente inativos, que é o R1 e o R2. Então, nós temos aí o quê? A representação. Todas as combinações que nós temos aqui, essas que nós fizemos aqui, nós também chamamos isso de diásteroisômeros. Então, gente, eu trazendo aqui agora um exemplo para o nosso dia a dia. Temos o exemplo do cheiro da laranja e o cheiro do limão. Isso rendeu o prêmio Nobel nessa descoberta. A descoberta do limoneno R e o limoneno S, ou seja, o limoneno levógero e o limoneno destrógero. A laranja, o cheiro da laranja em si é o mesmo composto que permite esse cheiro, que é o limoneno destrógero. E o cheiro do limão é o limoneno levógero. Então, gente, aqui a gente encerra com esse exemplo principal, a isomeria, o estudo da isomeria. Valeu, gente! Não se esqueça de dar o like e se inscrever no meu canal.